Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina Claro, eu sou professora no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e na aula de hoje, para a graduação do curso de Migração e Refúgio, eu vou falar sobre apatridia. Primeiro, o que é apatridia? Uma pessoa apátrida é aquela que não tem nenhuma nacionalidade reconhecida por nenhum Estado, ou seja, ela não tem esse vínculo jurídico-político entre si e o Estado. E isso, a situação de apatridia, acarreta uma série de problemas, uma série de dificuldades no exercício de direitos e no dia a dia, no cotidiano da vida da pessoa. Em segundo lugar, por que a gente vai estudar apatridia em migrações internacionais? A apatridia nem sempre, não necessariamente, estará ligada ao tema das migrações, mas quando ela está, assim, de fato relacionada a um processo migratório, a um movimento migratório, ela traz preocupações extras, justamente pela falta desse vínculo jurídico-político que uma pessoa tem com um Estado. Antes, então, de entrar nos problemas, eu vou falar um pouco sobre a situação da apatridia, o porquê da apatridia, antes de entrar propriamente na apatridia relacionada ao tema das migrações internacionais, da migração e do refúgio. Então, a apatridia, como eu mencionei, ela é a ausência da nacionalidade, a ausência desse vínculo jurídico-político que uma pessoa tem com pelo menos um Estado, com pelo menos um país. E claro, a gente não pode falar sobre a apatridia sem falar sobre o tema da nacionalidade. Eu gravei uma aula especificamente para o curso, lá do início do curso, sobre nacionalidade, a importância de se falar sobre nacionalidade em migrações internacionais. E, em resumo, um grande resumo, é que as migrações internacionais, elas têm um viés do nacional versus o imigrante, ou nacional versus o estrangeiro, como a gente costumava dizer, justamente por esse não vínculo que uma pessoa tem, né? Não, essa inexistência de um vínculo com um determinado Estado. Então, isso acarreta uma série de obrigações para o Estado, esse vínculo da nacionalidade, e a ausência dele também implica numa, em princípio, não obrigatoriedade do Estado perante uma determinada pessoa. Mas há exceções no próprio direito internacional, há exceções na legislação interna dos Estados. Quando a gente fala, então, sobre a nacionalidade, né, do ponto de vista vários sentidos do termo nacionalidade, a gente fala aqui especificamente de uma conotação jurídica, de uma conotação política, que é esse vínculo. Então, a nacionalidade, ela tem diversas perspectivas, também diversas formas de ser reconhecida. Eu não vou falar aqui especificamente sobre a nacionalidade, porque eu já dei uma aula, já gravei uma aula especificamente sobre esse assunto. Mas, assim como a nacionalidade pode ser adquirida no nascimento ou a qualquer momento da vida, a gente pode falar também de uma ausência de nacionalidade, de uma situação de apatridia desde o nascimento ou em algum momento da vida da pessoa. Então, quando a gente vai falar sobre a aquisição de nacionalidade, só retomando a ideia da outra aula, nós falamos em alguns sistemas de aquisição de nacionalidade. Temos o ius soli, que é o reconhecimento da territorialidade sobre essa relação jurídico-política que a pessoa tem com o Estado. Então, a partir do sistema do ius soli, a pessoa nasceu no domínio territorial de um Estado, ela é nacional daquele Estado. Um outro sistema de ius sanguinis ou ius sanguinis é a questão da afinidade que se leva em consideração e não a territorialidade. No ius sanguinis se leva muito mais em consideração a questão cultural, a questão linguística muitas vezes, mas o pertencimento a um determinado grupo. Por isso que quando um país aplica apenas o ius sanguinis, não importa se o nascimento se deu no território delimitado, no espaço geográfico do Estado, certo? Importa sim a paternidade, a maternidade, se é daquele Estado. Por isso, a criança, a filha, vai nascer com uma determinada nacionalidade. E a gente tem também, além desses dois, o sistema misto, que é a aplicabilidade tanto do ius soli quanto do ius sanguinis concomitantemente. E lembrando que a nacionalidade, ela é
um ato de domínio público do Estado, domínio exclusivo do domínio público também, mas domínio exclusivo do Estado no direito internacional, e o Estado coloca na sua legislação todos os requisitos para aquisição de nacionalidade. A patridia nem sempre está expressa na legislação. Na verdade, ela está mostrada, ou ela fica nítida pela exclusão. Então, quando a gente exclui determinados grupos da aquisição de uma determinada nacionalidade, a gente olha para a legislação primeiro do Estado, porque a legislação é que vai determinar se a aplicabilidade do ius soli, ius sanguinis do sistema misto, e se há condições também dentro do sistema do ius soli, se há outras condições além da afinidade, da parentalidade do sistema de ius sanguinis, e também como funcionaria um sistema misto. Na patridia, a gente vai olhar muito mais pela perspectiva da exclusão. Então, quando a pessoa não se encaixa em determinada situação, por exclusão ela se torna apátrida. Ela nasce apátrida ou ela fica apátrida em algum momento da vida. A patridia no nascimento, ela é muito relacionada a situações de conflitos de leis, quando não há aplicabilidade do ius soli, do ius sanguinis numa situação de nacionalidade a partir do nascimento. Também a gente encontra com muita frequência na patridia pelo nascimento a discriminação. Então, leis nacionais que são discriminatórias, por exemplo, que não permitem que a mãe, que é a genitora, passe a nacionalidade para o seu filho, para a sua filha. Há legislações que vão dizer que apenas o pai passa a nacionalidade. E mais discriminação, uma outra discriminação em cima desse não passar a nacionalidade, da mulher não passar a nacionalidade. Muitas vezes o país vai dizer, a legislação do país vai dizer que a nacionalidade é passada pelo pai casado, então há necessidade desse vínculo de casamento, né, dessa celebração desse contrato formal por meio do casamento, e apenas a criança que nascer daquele casamento, daquela relação jurídica específica, é que pode ter a sua nacionalidade reconhecida, certo? Então, muitas vezes, a nacionalidade vai ser passada apenas por um dos genitores e mais ainda se houver a relação jurídica do casamento, certo? Então, isso claramente demonstra uma discriminação da legislação nacional. Como se não bastasse isso, a gente tem também leis que vão dizer que não só a mãe não passa a nacionalidade, não só a necessidade do casamento, mas que o casamento só será reconhecido se as pessoas, se os cônjuges forem de uma determinada religião ou forem de um determinado grupo social. Isso não é incomum. A gente não conhece essas situações no Brasil porque estão distantes da nossa realidade, mas isso não é incomum. Esse reconhecimento de um casamento ou reconhecimento da nacionalidade apenas por um dos genitores. Então, quando a criança nasce de uma situação em que os pais não são formalmente casados ou em que a mãe é abandonada pelo pai, ou enfim, o pai por algum motivo não registra a criança, não reconhece a nacionalidade da criança, a gente está numa situação de apatridia. E a apatridia é quase que uma sentença, né? Quase que uma sentença condenatória, porque a pessoa apátrida não vai conseguir provar a sua existência. A grande questão por detrás da apatridia é a possibilidade de se provar que se existe. Quando a gente tem uma nacionalidade, quando a gente tem direito à nacionalidade, quando a gente faz o registro civil logo após o nascimento, a gente tem um documento aqui no Brasil, o registro geral, o RG. A gente pode depois tirar CPF, a gente pode tirar título de eleitor, enfim, carteiras de classes, a gente tem uma série de documentos, carteira militar, a gente tem passaporte, a gente tem uma série de documentos que vão provar o quê? Vão provar a nossa existência. Num primeiro momento, a certidão de nascimento vai provar que aquela pessoa nasceu em determinada localidade do território brasileiro, que sua filiação é essa, aquela, enfim.
Esse documento será um atestado da nacionalidade, mas mais do que isso, um atestado da existência dessa pessoa e uma prova de nacionalidade. Então, a gente precisa da prova da existência e a prova da nacionalidade. Para quê? Para realizar quaisquer atos da vida civil. Para a gente se matricular na escola, para a gente poder comprar um carro, poder comprar um imóvel, para a gente poder, enfim, se deslocar para outros países, para a gente poder viajar. N situações do dia a dia requerem apresentação de documento. Né? Qualquer situação contratual vai requerer, pelo menos do ponto de vista formal, vai requerer apresentação de algum tipo de documento da prova da existência da pessoa. E uma pessoa pátrida não tem isso. Ela é privada justamente pelo fato dela não ter uma relação jurídico-política com o Estado, com nenhum Estado, ela é privada de provar a sua própria existência. E isso gera uma série de consequências. A pessoa em situação de apatridia não pode, como mencionei, ter acesso à educação, muitas vezes não tem acesso ao sistema de saúde, mesmo que privado. A pessoa em situação de apatridia não pode tirar passaporte. Claro que há exceções. Há situações em que o Estado vai conceder uma documentação, ou às vezes não só o Estado, mas alguma organização, no caso da UNRWA na Palestina, que é um braço da ONU para as pessoas refugiadas na Palestina, que também estão em situação de apatridia, vai documentar essas pessoas apenas para fins de trânsito local, enfim, mas não situações específicas. O mais comum é que a pessoa apátrida não tenha documentos, não possa provar a sua existência, não possa provar um vínculo de nacionalidade. Também, outras situações que geram a apatridia é uma situação do nascimento durante um fluxo migratório, durante a migração forçada. Então, quando nós vemos, por exemplo, a migração síria, né, migração forçada, a situação de refúgio de pessoas sírias desde lá da guerra, o início do conflito na Síria em 2011. Muitas crianças nasceram na travessia, nasceram na trajetória que os pais planejaram para se chegar num país seguro. E muitas vezes, a depender do país, a depender da legislação e a depender também da política migratória desses países, a criança nascida na travessia, mesmo que num território de um determinado estado, pode não ter a nacionalidade daquele estado. Mesmo quando, nas situações em que se aplica o ius soli. Por conta de situações de discriminação na política migratória, de securitização da política migratória, é possível, há situações em que a criança nascida num trajeto migratório não tenha reconhecido a sua nacionalidade. A aplicabilidade do ius sanguinis também gera problemas numa situação de migração forçada. Também numa outra situação em que crianças podem, em situação de imigração ou cujas famílias estão em situação de imigração, podem nascer apátridas, é aquela em que muitas crianças nascem num campo de pessoas refugiadas. Então, campo de pessoas refugiadas que tem toda uma administração do Acnur, que tem todo um conjunto de coordenação humanitária por trás. Apesar desse campo de pessoas refugiadas estar no território de um determinado país, na grande maioria das vezes não há possibilidade de aquisição de nacionalidade por situações de discriminação, por situações de política migratória, não necessariamente pela aplicabilidade da lei de nacionalidade. E claro, dentro de um campo de refugiados, o Acnur vai documentar, a Acnur e o Unicef vão documentar aquela criança para fins de prova de identidade, mas não para fins de prova de nacionalidade, porque a nacionalidade só existe quando há esse vínculo jurídico-político com o Estado, um ou mais Estados. Uma outra situação de apatridia que pode ocorrer no nascimento, mas que é bastante comum após o nascimento, é uma situação de sucessão de Estados. Quando o país deixa de existir enquanto ente jurídico e ele é substituído por outro ente jurídico ou ele simplesmente é repartido em diferentes entes jurídicos, há necessidade de aplicação
de tratados internacionais relativos à sucessão de estados, então para fins de bens, para fins de obrigações, enfim, alguns que não estão em vigor, alguns tratados que nem estão em vigor ainda, né, mas que, enfim, partem também de premissas de costume internacional, de outras fontes do direito internacional, que não apenas o tratado, mas também na sucessão de estados há uma grande preocupação sobre a nacionalidade daquela pessoa que tinha a nacionalidade do estado A, mas o estado A deixou de existir e o estado A deu origem ao estado B, C, D. Às vezes o estado A permanece existindo, só que há um partilhamento do seu território em outros estados. Nessa segunda situação, a questão da nacionalidade fica um pouco mais nítida porque, em tese, em princípio, se mantém a nacionalidade da pessoa relativa ao estado A. Mas quando, na primeira hipótese, o estado A é repartido em outros estados, há necessidade, ou pelo menos há aplicabilidade e entendimento no direito internacional de que a pessoa poderia escolher a sua nacionalidade, se ela quer ser nacional do estado B ou do estado C. Ela pode escolher não ser nacional de nenhum estado, porque ela não concorda com aquela divisão por alguma questão política, por uma questão étnico-cultural, enfim. N situações podem ocorrer ali no caso prático. Só que também os novos estados podem não querer que aquele grupo de pessoas ou pessoas com determinadas características sejam seus nacionais, o que geraria também uma situação de apatridia após o nascimento a qualquer momento da vida. E a situação de apatridia, seja a partir do nascimento ou seja a qualquer momento da vida da pessoa, gera problemas na garantia de direitos, no gozo, no exercício de direitos, todos os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, todos os direitos, e na prova, como eu mencionei, é extremamente importante a gente ter isso em mente, na prova da existência de uma pessoa, na prova de que eu existo, e uma outra, uma consequência é provar a sua identidade. Então, primeiro eu provo que eu existo e aí eu provo a minha identidade. A pessoa apátrida nem sempre tem isso. Na verdade, na grande maioria das vezes, não tem isso. Quando a gente olha para a proteção internacional relativa à apatridie, então o direito internacional relativo à apatridie, nós temos situações que vão ser refletidas a partir da nacionalidade, e temos situações específicas relativas também à apatridie, ao reconhecimento da existência ou à necessidade de se normatizar a questão da apatridie no direito internacional. Quando a gente olha quando a gente olha para a lente do direito à nacionalidade, a gente vai olhar na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, lá no artigo 15, quando vai dizer: toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. É um direito humano universal. Claro, isso vai se refletir nas legislações internas e mais ainda no exercício da nacionalidade que eu vou mencionar logo adiante. Também a gente pode encontrar situações no direito internacional ou normativas no direito internacional relativos ao direito à nacionalidade no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966 e também na Convenção sobre os Direitos das Crianças de 1989. Quando a gente olha, então eu mencionei o artigo 15º da Declaração Universal de Direitos Humanos. Toda pessoa tem o direito a uma nacionalidade. Pelo menos uma. Por quê? Para não existir essa ausência de vínculo, para não existir a apatridie. Mas lá no artigo 24 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, já há uma menção mais específica à nacionalidade da criança, assim como na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Lá no artigo 24 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, é mencionado que toda criança terá direito, sem discriminação alguma por motivo de cor, sexo, língua, religião, origem nacional ou social, situação econômica ou nascimento, as medidas de proteção que a sua condição de menor requerer por parte de sua família, da sociedade e do Estado. 24.2. Toda criança deverá ser registrada imediatamente após seu nascimento e deverá receber um nome. 24.3. Toda criança terá direito a adquirir uma nacionalidade. Vejam, é interessante porque o artigo 24 do Pacto de Direitos Civis e Políticos de 66, ele fala primeiro do direito da criança ter uma nacionalidade
e que essa nacionalidade não seja condicionada a nenhuma situação de discriminação por qualquer motivo que seja. Até ela usa uma linguagem que a gente tem que olhar para a época que ela foi escrita, né? Mas fala-se no direito à nacionalidade de crianças. Lá no 24.2 se fala sobre o registro civil de nascimento, que é um outro ponto. Registro civil de nascimento é o que vai trazer a prova da nacionalidade. Vejam, o direito à nacionalidade existe quando a pessoa está dentro das situações que a legislação nacional determina para a aquisição originária de nacionalidade. Agora, a prova da existência, a prova da nacionalidade, né, não o direito à nacionalidade, mas a prova da nacionalidade, ela está no registro civil. E, claro, cada país vai dar um nome à documentação específica. Então, no Brasil, como eu mencionei, a gente tem o RG, a gente tem a certidão de nascimento, mas a gente usa como prova de nacionalidade, prova de existência, CPF, carteira de identidade militar, carteira de ordens, carteiras de classes, enfim, passaporte. A gente tem uma série de documentos que são utilizados, são considerados prova de identidade e, por consequência, prova de nacionalidade. E lá no 24.3 do Pacto de Direitos Civis e Políticos, menciona que a criança tem direito a uma nacionalidade, que é uma alusão ao artigo 15 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Já no artigo 7º da Convenção sobre os Direitos das Crianças, de 1989, ele menciona, 7.1, a criança é registrada imediatamente após o nascimento e tem desde o nascimento o direito a um nome, o direito a adquirir uma nacionalidade e, sempre que possível, o direito de conhecer os seus pais e de ser educada por eles. Ele é muito mais amplo no sentido de vários direitos aí, de reconhecimento de nacionalidade, direito a um nome, direito à educação, direito à parentalidade. No artigo 7.2, os Estados garantem a realização destes direitos de harmonia com a legislação nacional e as obrigações decorrentes dos instrumentos jurídicos internacionais relevantes neste domínio, notadamente nos casos em que, de outro modo, a criança ficasse apátrida. Ou seja, lá na Convenção sobre os Direitos das Crianças há uma menção específica sobre se evitar a apatridia, né? Que a criança, a partir do momento em que adquire uma nacionalidade, ela deixa de ser apátrida. Em que, na verdade, é reconhecida uma nacionalidade, ela deixa de ser apátrida. Essa, claro, é um super resumo dos tratados internacionais que dizem respeito à nacionalidade. Há vários outros que eu mencionei na aula específica sobre nacionalidade em direito internacional. Mas, para fins da nossa perspectiva aqui de apatridia, eu destaco esses 3 instrumentos internacionais. A Declaração de 48, o Pacto de Direitos Civis e Políticos de 66 e a Declaração e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças de 1989. Agora, especificamente sobre a apatridia no direito internacional, nós temos 2 tratados específicos. Nós temos a Convenção da ONU relativa ao Estatuto dos Apátridas de 1954, que reconhece a existência da apatridia, que insta os estados a reconhecerem pelo menos uma nacionalidade para não gerar a situação de apatridia, enfim, há uma série de discussões que é colocada na Convenção de 54 sobre o Estatuto dos Apátridas. E nós temos também a Convenção da ONU para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961. Esse é bastante operacionalizante para que a legislação nacional deixe de criar lacunas ou de criar situações que poderiam gerar a apatridia. A Convenção de 54 está em vigor desde 1960. Enfim, os números mudam, mas, enfim, neste momento são 90 estados parte. E a Convenção de 61 para a redução dos casos de apatridia está em vigor desde 75 e nós temos já mais de 70 estados parte, estados que aceitam, que internalizaram a convenção. A definição de pessoa apátrida, ela vem, sobretudo, do artigo 1º da Convenção da ONU sobre os Estatutos Apátridas de 1954, segundo o qual
Para os efeitos da presente convenção, o termo apátrida designará toda pessoa que não seja considerada seu nacional por nenhum Estado conforme sua legislação. Vejam que interessante essa definição. Claro que há muita construção doutrinária na literatura jurídica sobre o tema, mas a apatridia, ausência de nacionalidade, então não existe o vínculo, né? A pessoa não é considerada nacional de nenhum Estado, conforme sua legislação, conforme a legislação do Estado. Por quê? Porque o tema de nacionalidade é de domínio reservado dos Estados. Então, é a legislação nacional que vai colocar os parâmetros para o reconhecimento de uma nacionalidade ou de mais nacionalidades. Também a Convenção de 54 menciona outras situações relativas a direitos das pessoas de não serem apátridas. Ela menciona também provas de nacionalidade, ela menciona documentação, enfim. Mas, para todos os fins e efeitos, eu peço para vocês não esquecerem do artigo 1º, que traz a definição, e apesar de ser uma definição curta, ele traz vários elementos, que é a relação com o Estado, que é a relação que é feita a partir da legislação estatal. E sempre olhando, claro, a perspectiva do direito internacional de que a nacionalidade é um tema de domínio reservado. Se a gente for olhar para o artigo 1º da Convenção da ONU para a Redução dos Casos de Apatridia, ele vai mencionar, esse artigo vai mencionar, todo Estado contratante concederá sua nacionalidade a uma pessoa nascida em seu território e que de outro modo seria apátrida. A nacionalidade será concedida, 1A, de pleno direito no momento do nascimento, ou 1B, mediante requerimento apresentado à autoridade competente pelo interessado ou em seu nome, conforme prescrito pela legislação do Estado em questão. Nos termos do disposto parágrafo 2º deste artigo, nenhum requerimento poderá ser indeferido. Enfim, é uma tentativa de operacionalizar a redução da apatridia. Por quê? Porque a apatridia gera muitos problemas, ela gera muitos percalços, ela gera potencialmente violações, no plural, de direitos humanos. A pessoa apátrida não tem direito a ter direitos, como mencionou Hannah Arendt. Né? Tem uma amiga que fala que a Hannah Arendt é a papisa da apatridia. E eu concordo, porque a Hannah Arendt, quando ela fala lá em Origens do Totalitarismo, ela vai dizer de todo, né, o sistema autoritário, as nuances, as impressões, as colas, né, que se dá antes de se tornar aquele autoritarismo que a gente pensa, é só por meio do extermínio em massa. Não, a gente tem vários clues, várias, esqueci agora a palavra em português, mas várias situações que trazem uma preocupação, que mostram, olha, tem alguma coisa errada. Enfim. Então, quando a Hannah Arendt fala, tiraram a nossa nacionalidade, tiraram o nosso direito a ter direitos. Isso é extremamente forte, é uma frase curta de um efeito imenso na prática, não só no direito, mas na prática social, na prática antropológica, na vida da pessoa. Por quê? Se você não tem uma relação jurídico-política com o Estado, você não tem pertencimento, você não tem direito a ser protegido por aquele Estado. E isso é extremamente grave do ponto de vista da vida da pessoa, né, de todo o exercício de todos os direitos. Por isso, Hannah Arendt, sim, é uma grande figura, remonta a gente aos estudos de apatridia, além de N estudos na política, enfim, e no direito. A sociologia, antropologia, you name it. Né? Realmente a obra dela é incrível em muitos aspectos. Quem não conhece, por favor, vá atrás ontem, anteontem. Tá? A gente pode também, mais para fins didáticos, fazer uma classificação da apatridia. Nós temos a apatridia de fato, quando existe o vínculo de nacionalidade, mas na prática não tem exercício desse direito de nacionalidade. O vínculo existe, mas não há o exercício dos direitos de nacionalidade. Agora, a apatridia de direito é quando existe, né, quando ocorre ausência de nacionalidade por determinação da lei do país de nascimento. Essa ausência dessa transmissão desse vínculo de nacionalidade pelos pais ou algum tipo de impedimento que a legislação nacional traz.